Boa noite, meus amados irmãos. Boa noite. Bom, para a nossa reflexão hoje, eu trouxe o tema Os Atributos de Deus. E nós vamos pensar um pouquinho quais são os atributos de Deus, porque a importância de conhecer ou recordar sobre esses atributos, qual a sua divisão e como isso impacta a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus, né? Como isso pode ser bom para nós, como pode ser interessante e como pode nos edificar, entender e conhecer um pouquinho sobre esses atributos do Senhor. Há muitos textos bíblicos que falam sobre os atributos de Deus, mas eu escolhi o de Romanos, capítulo 1, versículo 20, que diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Então, esse é um dos textos que falam sobre atributos de Deus, e o interessante desse texto é que ele já destaca que os atributos de Deus são invisíveis. E de fato são invisíveis. E quando nós pensamos sobre atributos ou atributos de Deus, é sempre importante a gente lembrar que os atributos são características. E essas características, ela descreve quem Deus é. E pelo fato de descrever quem Deus é, então nós já começamos a perceber que na prática ele de fato tem uma importância. E esses atributos, eles são divididos em dois tipos, que são os chamados atributos incomunicáveis, que são os atributos exclusivos de Deus, só Deus possui, e os atributos comunicáveis. Os atributos comunicáveis são aqueles que o Senhor ele compartilha em certa medida com o ser humano. Então nós possuímos atributos que são compartilhados de Deus para nós. E eu acho que quando nós paramos para pensar nesses atributos, também nos ajuda a viver a nossa vida. Porque os atributos comunicáveis que Deus transmite ao homem, e eu coloquei no texto em parte porque nós não temos condição de exercê-lo ou exercitá-lo com perfeição como Deus faz, mas nós temos a condição de fazer. E quando eu percebo que eu tenho esses atributos do Senhor, isso também nos desafia a cada vez mais melhorarmos nos atributos que o Senhor comunica a nós, porque isso manifesta a sua vontade, a vontade do Senhor para a minha vida, para a vida de cada um daqueles que creem no Senhor. Por quê? Quando eu penso então nesses atributos, eu preciso entender que ele é uma forma que eu tenho de conhecer a Deus. E os atributos de Deus, eles estão descritos nas Escrituras Sagradas, ou na Bíblia, como nós temos aqui. Então eu preciso perceber que eu tenho a necessidade de conhecer a Deus. E uma das formas de conhecer a Deus é o que? Identificando então os seus atributos. Porque isso faz todo sentido para nós quando nós pensamos no propósito para que Deus nos criou. Porque o homem foi criado para a glória de Deus. É isso que está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 12. E aí a gente começa a desenvolver e a montar então esse quebra-cabeça relacionados então ao atributo. Porque se o homem foi criado para a glória de Deus, nós podemos fazer uma pergunta: como podemos dar glória a Deus sem o conhecê-lo? Não dá, né? É inviável. Nós não temos condição. Há necessidade do homem conhecer o Senhor. Como nós podemos, da mesma forma, adorar a Deus também sem conhecer? Fica difícil. Adorar a uma divindade que nós não
a conhecemos. Por quê? Também fica difícil prestar culto a um Deus que eu não conheço. Porque quando eu não conheço Ele, então eu fico sem condições, pela falta de conhecimento, de adorá-lo e prestar culto a Ele da maneira que Ele merece e da maneira que Deus quer também. Porque não é de qualquer maneira que nós adoramos a Deus. E por isso, muitas vezes nós ouvimos críticas sobre alguns tipos de cultos que são praticados por aí. Porque são cultos que estão totalmente fora do propósito, daquilo que Deus espera de nós como a adoração. Então, irmãos, por essa introdução, nós já conseguimos ter uma ideia e perceber como o conhecimento sobre os atributos de Deus é importante para as nossas vidas. Essas questões fazem parte da reflexão que precisamos fazer para entendermos a necessidade de conhecer esses atributos. Mas, infelizmente, existem muitos cristãos que não têm interesse em conhecer a Deus, nem pensando em atributos do Senhor, nem no Senhor de maneira geral. Não tem interesse pelas Escrituras Sagradas. E essa é uma grande falha, e esse é um dos motivos porque as pessoas são tão inconstantes e muitas vezes não conseguem se manter no caminho do Senhor, porque não entendem, na verdade, quem é Deus e, portanto, não são capazes de encontrar no Senhor a força necessária, a condição necessária, o suporte necessário para continuar na carreira e na vida cristã, que é uma vida de fato desafiadora, né? Mas para que possamos ser bem-sucedidos em fazer a vontade do Senhor, é importante que possamos conhecer o Senhor, entender aquilo que o Senhor espera de nós. Então, como foi proposto na divisão, eu quero primeiro começar falando sobre alguns atributos incomunicáveis, tá bom? Se os irmãos observarem na folhinha, os irmãos vão ver que tem alguns atributos que são descritos aí, mas a minha intenção não é esgotar todos os atributos, até porque alguns que estão aí derivam de outros e assim por diante. Então, isso não significa que seja essa a soma total dos atributos que Deus tem, tá? Mas são apenas alguns, ou que para o estudo aqui eu considerei como essenciais, a fim de que possamos entender o tema, tá bom? Então, esses atributos incomunicáveis são aqueles que o Senhor não compartilhou a nenhuma ou nenhum da sua criação. Por exemplo, aqui, a autoexistência. Porque ninguém pode ser autoexistente a não ser Deus. Nós dependemos, e dependemos de muitas coisas para sobreviver. Nós dependemos do ar, dependemos da alimentação, dependemos do Deus que nos criou, dependemos de fatores externos. E esses fatores que eu estou citando são fatores que nós não temos controle nenhum. Já Deus é diferente. A perfeição de Deus mostra que Ele tem o poder e existe por si só, de forma completa e autônoma, sem qualquer fonte ou origem que o sustente. Por isso que Deus é autoexistente. É importante destacar que quando o Senhor chama Moisés e fala para Moisés que ele seria o libertador do povo e orienta, aí Moisés, meio que sem entender, pergunta: mas em nome de quem eu devo falar? Diz que eu sou, Timão. E eu sou quer dizer exatamente isso, o autoexistente. Nós podemos destacar também como mais um desses atributos incomunicáveis a eternidade. Por que entendemos que a eternidade é um atributo incomunicável de Deus?
porque Deus não tem início nem fim. Ele não é preso ao tempo de maneira nenhuma. Deus não foi criado por ninguém. O Senhor, o nosso Deus, diferente de nós, Ele sempre existiu e sempre existirá. É por isso que no Salmo 90, versículo 2, diz que de eternidade em eternidade Tu és Deus. Porque ninguém pode determinar Deus começou aqui. Aqui é o início do Senhor. Não há essa possibilidade. E às vezes nós ouvimos e pensamos em nós, seres humanos, como seres eternos, mas a gente precisa lembrar que nós somos seres eternos dentro de um outro patamar, de uma outra realidade. Começando porque nós somos criados, né? Então, quando nós vimos relato nas Escrituras falando, olha, sobre a eternidade do ser humano, ela está relacionada ao fato de não termos mais fim. Fomos criados e temos a oportunidade de viver com o Senhor eternamente. Mas não é ao mesmo atributo incomunicável de Deus, porque nós fomos criados. E o Senhor não, Ele sempre existiu. Então, a eternidade do Senhor, Ele está diretamente ligada com a sua natureza divina. É algo diferente, é algo que nós não podemos contemplar e nem mesmo entender na plenitude. Porque como imaginar um ser que nunca foi criado, que sempre existiu, né? Quando a gente para pensar nessas questões, de repente a nossa cabeça até, poxa, entra em um pouco de confusão. Mas como pode? Mas em momento nenhum ele deixou de existir? Sim, esse é o significado aqui da eternidade. Um outro significado importante, um outro atributo importante que nós podemos destacar é a imutabilidade de Deus. É a qualidade que Deus tem de não ter sombra de variação, como está escrito em Tiago capítulo 1, 17. O nosso Deus, Ele é um Deus que não muda, que Ele permanece sempre da mesma forma. É diferente que o ser humano? Sim, com certeza é muito diferente, porque nós mudamos quase que sempre. Alguma coisa ou outra, uma maneira de pensar, uma convicção, nós mudamos. Deus não, o nosso Senhor, Ele é um Senhor constante. Pensa se Deus mudasse. Não, vou mudar de ideia, agora esse negócio de salvação, ninguém mais vai ter salvação, está todo mundo perdido. Nós estaríamos perdidos, se o nosso Senhor não fosse um Senhor divino, o Senhor que é imutável, que Ele permanece constante, mesmo em meio às oscilações que existem entre o relacionamento de Deus conosco, por conta das nossas falhas e das nossas limitações. Deus continua sendo fiel e imutável e mantendo as promessas que o Senhor tem conosco. Eu sei que existem questões de alguns textos na Bíblia que às vezes dá uma impressão de que Deus muda, né? Como na questão do dilúvio, em Gênesis diz que, ou está escrito, pelo menos na nossa tradução, né, que Deus se arrependeu de ter criado o homem, mas nós sabemos que isso é uma linguagem, um recurso de linguagem, a qual atribui características humanas a Deus, como tem outros que facilmente nós identificamos. Quando nós falamos das mãos de Deus, do coração de Deus, dos olhos do Senhor, é uma linguagem metafórica, aplicando uma realidade humana a Deus, para que isso mostre alguns ensinamentos de maneira mais prática e mais fácil. Então, quando nós vemos um texto traduzido dizendo que Deus se arrependeu, talvez seria melhor traduzido como uma profunda tristeza de Deus por conta da falha e do pecado do homem, por conta do homem ter se contaminado. Mas, biblicamente, nós podemos ter a convicção de que o Senhor tem esse atributo, que é a imutabilidade. Pastor, faria sentido dizer que Deus muda
Somente se Ele quiser mudar. Todo sentido. Todo sentido. Vamos lá, um outro atributo. A onipresença. O nosso Deus é um Deus que Ele está em todo lugar, que Ele enche toda a terra. Isso aí nós temos em vários textos bíblicos. Talvez o texto mais conhecido é o Salmo 139. Se eu subir aos céus, lá tu está. Se eu fizer minha morada no mais profundo do Hades, lá também o Senhor está. O Senhor está em todos os lugares. Nós não. Ou nós estamos na igreja ou nós não estamos na igreja, né? É impossível estar em dois lugares ao mesmo tempo. Nós não temos essa capacidade. Agora o Senhor tem, o Senhor contempla todas as coisas. E isso para nós deve ser um conforto. Porque mesmo em momentos de dificuldade, em que ninguém pode te ajudar, ninguém pode contemplar a sua dor, nós temos a convicção de que o nosso Senhor está lá. Em lugares que às vezes nós não gostaríamos de estar, mas por conta das circunstâncias da vida, nós estamos naquele lugar, mas nós podemos contemplar ali o agir de Deus nas nossas vidas e ter a convicção de que o Senhor é onipresente. Então, o Senhor Deus, Ele é capaz de cuidar de nós em qualquer lugar que estejamos. Agora, isso não significa, por um outro lado, que o Senhor aprove alguns lugares em que possamos estar e que sabemos claramente que não é da vontade de Deus. Em ambientes em que as pessoas estão contrárias àquilo que o Senhor espera, em ambientes de uso de droga, de bebidas, de festas que evocam situações ruins, em crimes. Nesse tipo de ambiente, nós sabemos que o Senhor também contempla, mas esse não é um pretexto para estarmos nesse lugar e frequentarmos esse tipo de ambiente. Existem ambientes que nós somos inseridos por questões das circunstâncias da vida, e aí o Senhor contempla a nossa realidade, mas eu não posso usar isso como pretexto para ir para o carnaval, por exemplo. Ah, pastor, mas eu posso evangelizar no carnaval. Sim, mas as pessoas lá embriagadas e drogadas, eu acho que o resultado não vai ser bom. Entendo que nós temos estratégias melhores que possam ser adotadas. Então, apesar do Senhor ser um Senhor onipotente, nós temos que tomar cuidado com os ambientes que nós frequentamos, porque nesse sentido, a onipresença do Senhor, de repente, não pode ser algo favorável para nós. Mas se aquele lugar que você está é um lugar que você não pode mais contar com a ajuda de ninguém, é um lugar que por circunstância você está ali, tenha certeza que o Senhor contempla. O Senhor é um Deus que tem prazer em ajudar os seus. A onisciência é a qualidade de Deus de conhecer tudo, até aquilo que está aí oculto no coração do homem. Também o Salmo 139, ele relata bem isso, né? Conhece quando me assento e me levanto. Ainda que não haja uma palavra na minha boca, o Senhor já conhece, já sabe todas as coisas. Olha que algo maravilhoso, né? O nosso Deus, Ele já conhece. Nós estamos aqui reunidos e daqui a pouco nós vamos passar para os nossos pedidos de oração. O Senhor já conhece, já vai confortando o nosso coração. Isso significa que eu não devo verbalizar? Não, eu devo verbalizar. Verbalizar que eu suplico ao Senhor, que eu confio nele, mas o nosso Deus é um Deus que tem esse poder de conhecer todas as coisas. Antes que venhamos falar qualquer coisa, até mesmo de pensar, o Senhor já conhece, já contempla. E o nosso Deus é um Deus onipotente. Aqui a onipotência é uma qualidade de Deus em poder fazer tudo. Nada lhe é impossível. E aí nós temos também Lucas, capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus não há impossíveis. E essa é mais uma razão porque nós nos reunimos aqui também em oração.
Porque aqui em oração que nós apresentamos também os pedidos a Deus, os nossos pedidos, porque na maioria das vezes não há mais o que nós fazemos. Existem situações que, ao nosso ver, são irreversíveis, mas nós temos que lembrar que um desses atributos do nosso Deus é ser todo-poderoso. E a nossa fé precisa contemplar isso, que o nosso Deus é todo-poderoso. Então, muitas vezes, dentro da nossa realidade, para aquele marido alcoólatra não tem jeito, mas nós vamos continuar orando. Para aquele filho que agora é dependente químico, também não tem jeito, mas nós vamos continuar orando, porque nós cremos num Deus que tem poder para reverter a situação. É fácil? Não. É simples manter a fé e continuar perseverante na oração? Não é. Mas nós temos que confiar que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Agora nós vamos inverter aqui, trocar para os próximos atributos, que são os atributos comunicáveis de Deus. Esses atributos comunicáveis são aqueles que o Senhor Deus, por meio do seu amor, ele transmite ao homem que é feito à sua imagem e semelhança. Ou seja, são atributos que nós recebemos do Senhor e por isso nós precisamos exercer da melhor forma possível. E aí, o primeiro atributo que eu separei aqui é a santidade. Que o nosso Deus é um Deus absolutamente santo, 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 como nós encontramos em Isaías capítulo 6. Mas em Levítico e em 1 Pedro, ele também diz: sede santos, porque eu, Senhor, seu Deus, sou santo. Então aqui o Senhor, ele não apenas informa que ele é santo, mas ele nos desafia a sermos santos. Claro que, como já disse no começo, longe da perfeição de Deus, mas nós temos esse chamado, buscar a santidade, viver em santidade, porque nós temos a responsabilidade de ser a imagem de Deus aqui, demonstrando através da nossa fé que existe o Deus que tem interesse em salvar o ser humano. E esse atributo é um atributo importantíssimo para desenvolver, porque nós recebemos de Deus e nos ajuda nessa nossa missão. A justiça. O nosso Deus é um Deus que é moralmente justo, assim como ele espera de nós também justiça. Em Efésios capítulo 4, versículo 24, diz assim: e vos revestivos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Então aqui em Efésios o apóstolo Paulo está dizendo assim, que o novo homem, que nós precisamos nos revestir dele, ele tem alguns atributos de Deus que ele precisa trabalhar. Dentre desses, a verdade, justiça e também a santidade. Então continua aí essa nossa responsabilidade desse atributo de Deus, que é a justiça. Outro semelhante a esse, olha aqui, a bondade. Um texto interessante que fala sobre a bondade e a nosso desafio de ser bons, de sermos bons, bondosos, generosos, é o do livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que ele fala sobre o fruto do Espírito. E dentro do fruto do Espírito, uma dessas características é a bondade. E Deus espera que exercemos também esse atributo do Senhor, que o Senhor nos capacitou, a fim de que possamos abençoar as pessoas da mesma forma que os outros. Mais um, vamos lá, o amor, que é a essência de Deus, né? Nós sabemos que Deus é amor. Em João 3,16, ele amou o mundo de tal maneira, ou seja, ele amou o mundo de uma profundidade tão grande, de uma maneira tão completa e singular, que ele foi capaz de
entregar o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. E de nós, o que é que Ele espera? Ele espera que também possamos transmitir esse amor de Deus para as outras pessoas, para que elas também sejam capazes de chegar a essa tão grande salvação, descrita por meio do seu Filho, do sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Por isso que em 1 João, capítulo 4, versículo 8, o apóstolo escreve que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então isso já deixa bem claro que o nosso desafio também, um dos atributos que precisamos exercitar é o amor. Então, meus amados irmãos, nós vamos sair daqui com uma lista grande de responsabilidades, mas pela graça de Deus nós conseguiremos entregar aquilo que é melhor dentro das nossas capacidades. A misericórdia também é um outro atributo de Deus, a compaixão para com os necessitados. No Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 7, está escrito: bem-aventurado os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Então, assim, o Senhor mostra a sua misericórdia, mas Ele também requer isso de nós. A compaixão de não dar ao outro aquilo que ele merece. Nós entregamos a misericórdia. Longanimidade. Olha, Deus é longânimo. Essa palavra é ruinzinha, né? Pelo menos para mim. Mas também faz parte do fruto do Espírito, em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Então, irmãos, precisamos ter paciência, precisamos ser tolerantes e suportar as diferenças e as dificuldades dos outros, porque também é isso que o Senhor espera de nós. Às vezes nós queremos que os outros tenham paciência conosco, mas isso precisa ser uma via de mão dupla, porque o Senhor também exerce paciência para conosco, Ele é longânimo conosco. E nós, da mesma forma, precisamos mostrar e ter o autocontrole de exercer isso. Às vezes é fácil? Não. Às vezes é bem complicado. Mas nós precisamos entender que essa é a vontade de Deus. A verdade, um outro atributo, a qualidade de ser autêntico, de ser ético, de se comportar contra o engano, a mentira. Em Efésios capítulo 4, versículo 25, diz assim, ó: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então aqui o Senhor, através do apóstolo Paulo, aqui nos dá essa recomendação de abandonarmos a mentira e falarmos a verdade ao nosso próximo, porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Existe uma responsabilidade nossa com a verdade. O nosso Deus é um Deus verdadeiro. O Senhor Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E uma pessoa que não fala a verdade, irmãos, ela não é confiável. Essa é a verdade. A pessoa que não fala a verdade não é confiável. Essa é a verdade. Mas sim, faz sentido. Imagine uma pessoa que você conhece que muitas vezes nós sabemos que ela está mentindo. Quando ela vai passar alguma informação no primeiro momento, nós vamos ficar na dúvida, porque no decorrer do tempo a gente acabou perdendo a confiança de que aquela pessoa está transmitindo, a informação que ela está passando seja de fato verdadeira. Mas vai atrapalhar a nossa vida do que tudo.
Porque aí vai gerar uma energia, um esforço maior para você investigar para saber se aquilo é verdade. Isso é muito ruim. Agora imagina um crente que não fala a verdade, que tem o costume de falar a mentira. É ruim também. É ruim. Como que nós poderemos confiar? Então, irmãos, o nosso desafio é não pactuar com mentira, e sim falar a verdade. Para concluir o estudo dessa noite, eu gostaria de fazer uma reflexão nos irmãos sobre as características dos atributos de Deus que ajuda ao nosso Senhor no exercício do seu reinado. Por quê? Nós falamos sobre um Deus que é um Deus que reina soberano. Eu não coloquei propositalmente a soberania de Deus nos atributos incomunicáveis para falar aqui. Porque por meio desses atributos que o nosso Deus tem, e alguns ele transmite a nós e outros não, o nosso Senhor é um Deus que ele é capaz de governar, administrar, controlar todas as coisas com autoridade e perfeição. Como o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, é um Deus autoexistente, é um Deus onipresente, onisciente, ele é o único ser capaz de gerenciar todas essas coisas com perfeição. Por isso, meus irmãos, a nossa vida, ela precisa desse conforto, de entender que mesmo em meio a situações adversas, nós temos um Deus que, por questão dos seus atributos, ele gerencia, administra e governa com soberania todas as coisas. E por isso ele nos sustenta com suas mãos. Talvez seja esse o maior motivo e a maior razão pela qual devamos entender e conhecer um pouco mais sobre os atributos de Deus. Porque percebendo quem é o nosso Deus e como ele tem poder, nós podemos ter a confiança de que nós estamos em boas mãos. Bom, e que o Senhor nos abençoe. Amém. Amém.